Tô. Tá abafadinho, mas tô conseguindo ouvir. Tô. Esse bate-papo vai encerrar. Quero editar. Mas se precisar, eu edito. Bom, antes de mais nada, faça uma pouco de você. Quem é você? Quem é você? Tá com delay de novo, Estherzinha. Mas vamos tentar assim mesmo. Tá me ouvindo? Então beleza. Então, basicamente, é o que eu já falei antes, né? Minha vida hoje, ela gira em torno, basicamente, de trabalho. Mas de uma forma positiva, né? Eu só trabalhei com jornalismo a vida inteira. Comecei a atuar na área aos 20 anos e nunca saí. Trabalhei nos principais veículos de comunicação aqui da cidade, que me trouxeram uma grande bagagem de segmento, de produção. Sou grata a cada um dos lugares que eu passei, né? Fiz muitas amizades. Aliás, eu acho que hoje a maior parte das minhas amizades estão ligadas diretamente aos trabalhos que eu já fiz, né? Aos lugares que eu já frequentei e atualmente, né? Que vocês todos são grandes amigos meus hoje na TV, onde eu sou editora-chefe e atuo todos os dias gerenciando uma redação cheia de nenéns, cheia de jovens e estão em busca de conhecimento, estão descobrindo a profissão agora e todas as nuances que ela apresenta e passando por coisas que eu já passei. Então é muito bacana de assistir esse crescimento pessoal de cada um e poder fazer parte disso também. Então, basicamente, eu acho que hoje eu me resumo bastante a trabalho, por questões óbvias, né, e da nossa sociedade, enfim. Mas, obviamente, tem meus momentos de lazer, graças a Deus. Tem muitas amizades, muitas pessoas que eu prezo, fazem parte do meu dia a dia, que eu faço questão que estejam presentes, de me fazer presente na vida dessas pessoas. Então, basicamente é isso. Sou uma jovem senhora rabugenta, mas com um coração enorme. Como você diz pra mim muitas vezes. Não, isso é verdade. Quem conhece a Tassi, pelo menos do jeitinho que eu conheço, eu já te falei, você parece uma ostra. Que aí por dentro você tem, ou você quer que aparente menos cascos e tudo mais, mas por dentro tem uma pérola incrível que reluz, que é uma coisa extremamente valiosa. Então eu acho que, resumidamente, nessa metáfora, você é uma ostra, porque você se faz de brava, de seguida, né, e tal. Mas no fundo é pura manteiga derretida, é um amor de pessoa, é linda, maravilhosa. Não tem. Sabe, tipo, você não mede forças para ajudar quem precisa, principalmente estando ali perto de você. Então, eu acho que é isso. Você tem uma pérola linda que reluz dentro de você e quem saiba apreciá-la vai ter aí reluzente como. Starzinha, obrigada. Não conta isso pra todo mundo, não. Deixa eu manter essa minha imagem aqui de má. Tem gente que acredita, eu acho ótimo. Não, eu tô contando pra ninguém, não. Tô contando isso pra tu. Bom, tá. Se eu separei algumas perguntas que eu te falei, né? São 572 perguntas. Brincadeira. Mas são algumas perguntinhas que falam um pouquinho de você e um pouquinho da sua trajetória também. Não é nada de onde você se vê daqui a 5 anos, tá contratado. Não é nada de pergunta assim, não, tá? É bate-papo de boteco mesmo. Tipo, finge que a gente tá ali com cervejinha, que a gente tá aí com um boteco bem maneiro. Então, a primeira pergunta é:
O que te levou a escolher o jornalismo? Foi pela paixão das palavras, do microfone, da possibilidade de contar histórias, do porquê que o jornalismo te acendeu esses olhos, assim? Então, eu recebi essa mesma pergunta recentemente, em um outro podcast, e eu vou começar da mesma maneira, que a minha história com o jornalismo, ela não começou de maneira romântica, digamos assim, né? Eu tenho boa parte dos meus amigos de profissão, dos meus colegas e amigos, eles tinham vontade de fazer jornalismo. Eles já consumiam coisas relacionadas à profissão, eles já tinham pessoas das quais eles eram fãs. Enfim, já tentavam se inserir, de certa forma, no jornalismo, mesmo que como espectador, né? E eu, na verdade, não. Eu nunca tive uma ideia pré-estabelecida de qual profissão eu gostaria de seguir. Não era algo que... Eu sei que é ruim falar isso, mas não era uma coisa que eu pensava muito, né? Eu acho que eu tinha a cabecinha um pouco vazia quando eu era mais jovem. Mas quando eu fui ficando mais velha, e obviamente chega um momento, né, que a gente tem que escolher e ver como que a gente vai começar a traçar a nossa vida profissional, pelo menos a nossa possibilidade de profissão, eu acabei escolhendo o jornalismo por ter facilidade com comunicação. Então, eu imaginei que fosse ser uma boa opção naquele momento, caso eu viesse a mudar de ideia, pelo menos eu não estava parada, eu estava interessando em alguma coisa, só para não ficar muito distante daquele ritmo de estudo, né? Logo que você sai do colégio, eu não queria perder muito esse ritmo de me manter estudando. E aí, acabei fazendo na Estácio, que na época era na Barão do Rio Branco. Aos poucos eu fui entrando nesse universo, não digo que me encantei de primeiro momento, porque não foi assim que aconteceu. E eu tive a certeza nesse processo universitário, né, que eu de fato aprendo muito melhor e consigo tirar conclusões mais acertadas fazendo as coisas na prática. Então, tudo começou efetivamente quando eu arrumei meu primeiro estágio, que foi na antiga TV Cidade, coincidentemente, a atual TV Correio da Manhã, mas obviamente hoje está com uma nova edição, mas a antiga TV Cidade, né, canal 16, que foi a minha primeira oportunidade dentro do jornalismo, onde eu aprendi boa parte do que eu sei com o telejornalismo em si. Aos poucos eu fui me apaixonando, fui entendendo como era a dinâmica do jornalismo, como a gente fazia toda essa mágica acontecer num produto final, que era o que as pessoas assistiam em casa, né? Isso, né? Eu com 20 anos, temos 15 anos aí para trás, então era completamente diferente. Não tinha essa coisa das redes sociais, não tinha essa massificação da informação, então a televisão ainda era um dos principais veículos, né, para se informar. Então, era completamente diferente e foi muito gratificante ter esse início. E aos poucos eu fui criando oportunidades em outros veículos da cidade. Um deles, a Tribuna de Petrópolis, né, que foi o nosso jornal impresso, ainda um dos principais veículos da nossa cidade, mas era o jornal impresso, o primeiro, né, da nossa cidade e mais renomado. Então, trabalhei 7 anos lá no jornal impresso. Nesse meio tempo, cheguei a trabalhar no SBT. Depois que saí da Tribuna, tive experiência no Diário de Petrópolis e voltei para a TV Correio da Manhã. Logo depois, para a TV Cidade, que se tornou TV Correio da Manhã, que é o produto que a gente tem hoje e trabalha lá, né, junto na redação. Então, basicamente, foi assim que eu comecei e foi por aí que eu me encantei com a profissão, o dia a dia, né, esse choque de realidade, essa saída da minha bolha social, né, da onde eu vivia e todas as oportunidades que eu tive de experienciar e ver de perto outras realidades e entender de fato como as coisas funcionam, porque eu não tinha tido contato com tantas realidades assim, e eu brinco até que me tornei uma pessoa muito melhor por meio da minha profissão. Então, o jornalismo, ele trouxe uma consciência
social, de classe, enfim, profissional, que eu jamais imaginei que fosse alcançar. É uma profissão linda, que aos poucos eu fui me encantando, me apaixonando, me viciando. E, e hoje é difícil viver sem, né? Claro que é cansativo pra caramba, a gente passa por poucas e boas, né? O jornalismo hoje passa por uma crise complicada, assim como inúmeras profissões, mas é inegável que é uma profissão ímpar e que hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte e saber que moldou boa parte da minha trajetória, não só como profissional, mas como ser humano também. Pô, você falando isso, dá até vontade de fazer jornalismo também. Não, mas é sério, eu já falei contigo, né, que eu tô pensando em começar a fazer jornalismo, né, até por conta da área que eu gosto muito da área de comunicação. E aí eu queria juntar o que eu já sei do teatro e juntar com a comunicação. E porque meu sonho é ser apresentadora de algum programa, de alguma coisa assim. Acho que foi até por isso também que eu acabei criando o podcast, porque eu queria ser âncora, sabe? De apresentar as pessoas. Eu gosto muito de tagarelar. Tu sabe bem. Tu me conhece. Mas voltando aqui ainda sobre essa questão, você se lembra da sua primeira vez em que você ouviu a sua própria voz fazendo uma matéria? Ou ouvindo a matéria, ou prestando atenção na matéria, depois que ela estivesse pronta? Olha, a minha memória é de centavos, né? Você que convive comigo, você sabe que eu sou uma senhora de 130 anos. Mas eu lembro das primeiras vezes que eu gravei off, numa cabine de off, e foi até com o Marcos Falcone, que era o antigo proprietário, né, da TV Cidade, junto com a Beth Oliveira. Ele, infelizmente, já faleceu, mas ele me ensinou muito nessa parte de gravação de off, junto com a Beth também. Então, eu lembro muito deles comigo na cabine de off e me paravam o tempo todo e me ensinando, né, como respirar, qual a interpretação, porque não é só ler o texto, né? A gente precisa interpretar e dar a devida importância para cada palavra, cada oração que a gente coloca naqueles offs, né? Para que quem está ouvindo em casa e assistindo possa sentir efetivamente aquilo que a gente quer transmitir e o que de fato a matéria significa, né? Não só por meio do personagem, mas através também da nossa leitura do que foi trabalhado dentro daquele conteúdo. Então eu lembro muito, e isso é muito vívido em mim, e eu faço muito com os meninos lá na redação. Então eu fico junto, eu paro, eu repito, eu leio em voz alta, eu dou a minha interpretação, falo da importância que eles precisam de cada assinatura, né? Então cada um deles precisa ter a própria assinatura de voz e de interpretação, não é copiar o que já é feito por mim ou outro profissional, inspiração bem-vindo, mas todo mundo precisa ter a própria identidade. Mas isso é trabalhado, obviamente, em cima de algo que te norteie. Então, eu fico ali, puxo a orelhinha deles, dou um caminho para que eles possam começar a trilhar, e aí eles vão fazendo em cima disso com a própria identidade. E dentro desse processo, né, de início, tiveram algumas reportagens que de fato marcaram a minha trajetória, muito por conta dessa falta de consciência social, principalmente, que eu tinha naquele momento. Então, mexeram comigo profundamente como ser humano primeiro, e a partir dali eu fui me moldando também como profissional, porque principalmente as matérias de comunidade, que você lida diretamente com as pessoas que estão vivenciando aquele problema efetivamente, é muito importante você ter sensibilidade para ouvi-las, para materializar aquele problema e também para buscar e ajudar a ter uma solução, porque esse é o papel do jornalista, né? A gente tem um papel de responsabilidade social, essa é a nossa essência, essa é a função do jornalismo, do jornalista e do jornalismo. Então, a gente precisa focar e não perder essa essência, né? Que hoje em dia, às vezes, a gente acaba ficando um pouco disperso e é importante que a gente mantenha isso como pilar principal da nossa profissão. Mas eu lembro muito do meu primeiro vivo.
Ai, gente, foi terrível. Eu lembro da primeira vez que eu entrei ao vivo, em pânico, meu Deus, uma querida de 20 anos, crua, crua, crua. A Beth tinha dessas coisas, né? Ela te jogava no fogo e você que lute. Mas assim eu aprendi muito também. Então, nem é uma crítica, não. Obviamente que eu ficava apavorada, mas acabei aprendendo na pressão. Eu lembro que foi uma troca de bispo, né? A gente tem um bispo diocesano, né? Daqui de Petrópolis, e vira e mexe eles trocam. E na época a solenidade foi realizada na Câmara Municipal. Fomos lá fazer um link ao vivo. E era um link muito pequenininho, era um texto muito pequenininho, era um parágrafozinho, assim, muito tímido. Eu só tinha que entrar com eles de fundo, né? O bicho de fundo, a solenidade de fundo, falar sobre a troca, falar o nome do antigo, quem tinha assumido. Tinha mais meia dúzia de informação, assim, e só. Quem disse? Né? Na hora que eu vi que eu estava ao vivo, eu falei a primeira frase e cometi um erro muito comum e clássico nos focas, digamos assim, né? Os que estão começando na profissão, que a gente apelidava como focas, que foi tentar decorar o texto e não entendê-lo de fato. Eu estava muito nervosa e quando você decora apenas e não entende o assunto, você esquece. E quando você esquece sem entender o assunto, você se perde completamente. E eu não consegui ter jogo de cintura para voltar no tema, encontrar outras palavras, outra forma de falar aquilo, porque eu tinha só decorado o texto. Então, hoje eu oriento, inclusive, lá na redação, eu falo, é importante que você tenha uma linha de raciocínio, que você saiba mais ou menos o que você vai dizer, para você escolher as melhores palavras e ter uma linha, uma construção de texto interessante para quem está em casa poder te entender, mas você principalmente precisa saber o que você está falando. Você precisa saber o que você está dizendo e o que você quer comunicar, porque se alguma coisa sair do caminho, alguém te interromper, você esquecer uma palavra, ou você trocar a ordem da informação, se você estiver por dentro do assunto, você vai saber se virar. Pode dar uma rateada, pode gaguejar um pouquinho, pode respirar, usar algum recurso, igual eu uso o né? Então, assim, pode acontecer isso, mas você vai conseguir se virar. Naquele momento, eu não consegui. Então, eu travei por completo. O cinegrafista, que tinha muita experiência, percebeu, tirou de mim a imagem, eu fui mutada, e aí eles começaram a transmitir apenas a imagem da solenidade e com o áudio do que estava sendo dito naquele momento, que não era por mim. Eu saí imediatamente, fui para a varanda da Câmara Municipal, gente, que mico, e liguei para a Beth, chorando, juro, chorando. Desesperada, chorando, não vou conseguir, não sei o que, fazendo um drama. Eu, se fosse ela, tinha me demitido. Mas como ela tem um grande coração, ela me deu um esporro e falou assim, você vai finalizar a sua transmissão, você vai voltar, vai falar o que você tinha que falar e vai finalizar. Você pode até não aparecer, mas você vai pelo menos narrar o que foi combinado. E assim eu fiz, e rolou, consegui fazer direitinho, mesmo meio fungando assim, e quando eu voltei na redação com a cara inchada, isso é motivo de riso, né, entre eu e ela até hoje. Foi um grande aprendizado, com trauma, mas pelo menos eu aprendi. E depois dali nunca mais aconteceu. Óbvio que rateei em links ao vivo, óbvio que fiquei nervosa, perdi um pouco às vezes o raciocínio, mas como nunca mais me coloquei só naquele lugar de decorar, eu entendia do que eu estava falando, sempre consegui me virar, graças a Deus. Mas essa primeira experiência de vivo, nossa senhora, foi bem complexo. Pois é, eu agora tô te imaginando você extremamente apavorada, chorando, porque, tipo assim, eu te conheço, você faz qualquer coisa com o pé nas costas, você faz tudo muito bem, então às vezes eu fico pensando assim, caramba, a Tassiana um dia foi aprendiz, entende? Então, eu tenho que pensar nisso, porque você é muito boa no que você faz, então eu tenho que realmente me esforçar para imaginar você cometendo um erro. Eu tentei achar alguns vídeos do início, mas eu não encontrei. Eu queria mostrar na redação como ela era crua. Como que a gente ganha experiência e confiança ao longo do tempo, né? Como que a gente muda. É muito interessante de ver. Por isso que eu digo que eu fico encantada acompanhando o crescimento pessoal de cada um de vocês.
Eu digo você porque você realmente também te vê ali chegando e hoje é quase os Lúlios. Tem 60 profissões, sabe fazer tudo, sabe editar, sabe no master, é apresentadora, comunicadora, atriz, cria projetos do zero. Então, assim, imagina como é você acompanhar isso assistindo, né? O meu caso, vendo o seu crescimento pessoal e dos outros na redação como um todo. É muito bacana, assim. Eu fiquei até meio sem palavras, porque tu foi a primeira. Eu conheci o Sandro primeiro, né? O Sandro, que é o editor da Flora TV, eu tenho que falar isso porque tem gente que não conhece. Daí ele me indicou e tudo mais, aí foi ele que foi falar pro Cláudio. E aí ele me convidou, foi até no dia 2 de novembro de 2020, eu acho. 2020, 2021, um negócio assim. Eu vou fazer 4 anos lá na TV, né? E aí o Cláudio, a primeira vez que eu vi o Cláudio, foi nosso patrão, nosso homem, assim, que eu fiquei murchinha perto, né? Porque pelo menos ele quando ele tava lá, né, de terno, gravata, não sei o que lá, e falando no celular, e tipo, não sei quem, não sei o que eu. Aí, Mesmo. né, ele tem uma coisa que intimida as pessoas, né? E aí eu fiquei intimidada, de uma certa forma, porque eu não conhecia esse lado de empreendedores, né, de donos, mas aí eu, caramba, ele é um dono de TV e tal, eu fiquei murchinha, eu não falei nada. O Sandro falou tudo por mim. Eu fiquei lá só existindo, sabe? Eu tava até com medo de falar meu nome e errar, pra você ter uma ideia. Aí eu conheci o Sandro e tal, conheci você, que eu acho que é uma das partes que mais me encantou em você foi num dia que o pai do Sandro foi às pressas para o hospital e ele teve que ir também por conta de uma cirurgia. Aí eu vi um serão. Eu acho que eu tava no 3º, 4º dia de trabalho, um negócio assim. E aí você tava extremamente preocupada comigo do porquê eu não almocei, porque eu não tinha levado nada para almoçar. E aí tu me deu o teu cartão de crédito na minha mão. Falou assim, não, vai lá e compra um almoço para você, independente do valor. E eu olhando assim pro cartão, olhava pra você, eu tá assim. E aí, tipo, você confiou em mim de uma forma, sabe? Tipo, ninguém chega e, tipo, dá um cartão de crédito, um cartão de débito na mão da pessoa que nem conhece. Aí eu fiquei tipo assim, Tassi, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que tu não conhece. Se eu fosse lá roubar, tirar os teus milhões aí no teu cartão e tal, eu fiquei extremamente apavorada, porque isso nunca tinha acontecido comigo, né? E aí eu fui lá, né? Eu falei, não, eu vou pegar a coisa mais barata que tiver, porque eu não queria te deixar em débito, assim. Eu fui lá, eu vi as quentinhas, eu falei, moço, qual é a quentinha mais barata? Era o frango com farofa, não sei o que, nananã. E eu acho que na época tava 14 e pouquinho, R$15. Aí eu falei, não, é esse mesmo. Pode montar aí. E aí eu fui lá, paguei a minha quentinha lá de 14 e pouquinho. Foi tipo assim, foi a quentinha muito gostosa. E aí depois eu devolvi teu cartão e tal, e eu fiquei pensando assim, caraca, ela confiou em mim, uma pessoa totalmente aleatória, que ela nem sabe qual que era a minha índole, e ela tava preocupada se eu comi, sabe? Tipo, foi uma coisa que você ouvindo assim, pode ser, nossa, que coisa banal, ela tá falando assim só porque eu dei o cartão na mão dela pra ela comer um negocinho, porque senão ela ia morrer. Mas, cara, sabe, tipo, são coisas pequenas que deixam marcas, sabe? Então, tipo, a marca que tu me deixou, e eu sempre vou lembrar disso, tipo, pro resto da vida, foi quando tu ficou extremamente preocupada comigo, porque eu tava trabalhando, né, fazendo serão e tal. E aí tu preocupada se eu comi, tu botou teu cartão na minha mão, sabe? Tipo, cartão de débito. Eu acho que era débito. E aí. Eu nem lembro se Cezinha, pra ser honesta, eu nem lembro. E, cara, foi uma das coisas mais que mais me deu. Cresceu um carinho muito grande por você. Foi uma dessas situações. Tem várias outras, né? Mas a que mais me marcou foi essa, que você estava extremamente preocupada comigo se eu comi. E aí tu me deu cartão pra eu comprar. Negócio. Eu fico feliz. Eu fiz de forma genuína, mas
Eu tenho uma ideia de que a gente tem que honrar as pessoas que a gente convive e trabalha e convive de uma maneira geral. Quando eu digo que eu gosto de cada um de vocês pessoalmente, é verdade. E, para além disso, é muito importante para mim, como gestora, tendo em vista que foi meu primeiro cargo, né, como gestora, foi na TV Correio da Manhã. Então, eu aprendi tudo ali fazendo, né? Eu não tinha tido experiência, não tive ninguém para me orientar naquele momento. Eu, do nada, virei gestora e tive a responsabilidade de montar uma equipe do zero e treinar essa equipe. Eu fiquei muito insegura, foram muitas noites, por muitos meses, sem dormir, muito choro no travesseiro, para tentar chegar na redação e ter uma postura minimamente tranquila para todos vocês, que é importante, eu acredito que como gestora a gente consiga passar essa tranquilidade para a equipe, né, no geral. Mas eu tenho realmente esse carinho genuíno e eu acredito muito nessa coisa do companheirismo, da cumplicidade. O trabalho, ele vai além, muito além do resultado. E esse resultado está ligado diretamente à maneira como nós somos tratados e como a gente se sente dentro daquele ambiente. Claro que problemas sempre vão existir. Somos seres humanos lidando com outros seres humanos e isso é inerente, né? Não tem o que fazer, não tem muito para onde correr. Mas se a gente puder transformar esse ambiente num lugar mais saudável e acolhedor, é sempre melhor, porque a gente já passa por tanta coisa, né? A gente já enfrenta tantas coisas naturalmente no nosso dia a dia, e eu passei tantas situações ruins dentro do trabalho, de cenários do trabalho, não especificamente ligado a uma empresa, uma pessoa X, mas que situações corriqueiras que infelizmente fizeram parte aí dessa minha experiência profissional e que me deixavam triste muitas vezes e que eu enxergava como desnecessárias, sabe? Eu enxergava muito, às vezes, como um problema de gestão, situações que os funcionários passavam sem motivo nenhum e que geravam uma insatisfação ou problemas ali, picuinhas, enfim. E quando eu me vi nessa posição de gestora, a primeira coisa que me veio à mente assim foi: eu não quero replicar esses comportamentos. Eu não quero reproduzir é, esses cenários que são tão tristes e caóticos muitas vezes e quero fazer diferente. Claro que eu tropecei muito até aqui, né, Starzinha? Você tá aí assistindo em primeira mão comigo todos os dias. Tive muitos tropeços, ainda tenho alguns, terei muitos ainda no futuro, por parte. A questão é como que a gente lida com cada um deles, mas acho que vem fazendo um bom trabalho até aqui, muito pensando nessa parte humanizada. Entendo que a gente precisa ter pulso em determinadas situações, a gente precisa ter gestão, a gente precisa ter conversa franca, se colocar, as pessoas precisam entender qual é o lugar de cada um ali, porque somos um grupo e as peças, né, onde a gente se coloca e os lugares que a gente ocupa são importantes, a gente enxergar esses lugares é importante para o nosso crescimento individual e como grupo também, mas conseguir trazer esse olhar mais humanizado é muito importante para mim. Eu fico feliz de ter marcado você de alguma forma, positivamente. Fico muito feliz. E sou muito grata, cara, a todos vocês. Esse trabalho que a gente faz diariamente, eu aprendo muito com vocês sabem disso. E a gente cresce junto, né? Todo dia. Muito bom. Assim, foi muito legal. Eu lembro que quando eu cheguei lá, né, todo mundo tá falando assim, gente, tava falando pra mim, ó, Tassiana, você não vai com muitas brincadeirinhas pra Tassiana, não, porque a Tassiana, ela é brava, ela é uma mulher brava, ela não gosta de certas brincadeiras, ela não gosta de certas. Como é que falaram? Ah, enfim, brincadeiras e tal, tirar sarro, fazer piada, essas coisas, né? Que tu era séria, que tu não gostava nem que botasse a mão em você, que e tal. Aí eu entrei lá, não passava nem Wi-Fi. Aí eu olhava pra você assim, gente, eu acho que eles estão mentindo. Cara, e aí, tipo assim, cara, eu acho que eles estão, não sei, ou essa pessoa teve uma briga muito grande com a Tassi, ou aconteceu alguma coisa, porque não é possível, sabe? E aí eu fui devagarinho me aproximando de você. Porque eu também não sabia se
se tu tava sendo gentil comigo porque eu era novata ou se você realmente era essa pessoa gentil. E você é essa pessoa gentil, essa pessoa genuína. E aí acabou que a nossa convivência foi ficando cada vez mais frequente, a gente foi se dando bem cada dia e tudo mais. No entanto, que teve um dia que a gente se abraçou. Não lembro qual foi o dia, mas teve um dia específico que a gente se abraçou e tu me deu um abraço que foi tipo, cara, um abraço de mãe, sabe? Um abraço de casas. E aí eu tava meio boroproxô por algumas coisas que tinham acontecido, que tu bem sabe. E aí, cara, no dia que tu me abraçou, aí eu tive certeza que nada do que eles falaram pra mim, que você era brava, tudo foi embora. Eu falei, você pode ser brava com ele, você pode não deixar que as pessoas toquem, mas eu é outros 500. E aí, desde então, a gente começou a compartilhar esse carinho que a gente tem uma com a outra, né? E aí, comecei a te abraçar por mais vezes. A gente se abraçava por mais tempo. Porque até então, ela abraçava, 1 segundo, pronto, beijo, tchau. E agora é mais tempo. E, cara, assim, você, além de gestora, tu sabe, eu te respeito muito como gestora, muito como chefe. Principalmente lá dentro, porque lá dentro você tem esse cargo. Mas, cara, aqui fora você é uma das minhas melhores amigas. E aí eu te conto um monte de coisa, e a gente papeia, a gente conversa, a gente ri, tira sarro e tal, eu faço umas piadas contigo. E tu a mesma coisa comigo, a gente fica, nossa, que bosta, tá de morrer sim, mas. Sabe, nesse nível. Mas. Cara, você é uma pessoa incrível, assim. Nesse contexto todo, tu é uma pessoa incrível. Eu acho que no início eu tive um pouco de dificuldade para encontrar um equilíbrio entre essa parte que é importante de você ser firme e a parte que eu queria trazer humanizada. Como eu disse, eu fui aprendendo com vocês também a fazer esse trabalho. Claro que eu busquei conhecimento, né? Tentei buscar conteúdo em outros lugares para poder fazer um trabalho melhor, mas nada como a prática, como eu disse, para eu aprender, né? Eu aprendo muito melhor dessa forma. Então, acho que no início tinha um pouco isso. E eu acho que também eu sei me colocar, né? Hoje as pessoas conseguem entender, porque chega uma hora que a gente perde um pouco a mão e as pessoas confundem essa parte de você tratar todo mundo muito bem com falta de autoridade. Então, foi um processo, acho que, de amadurecimento conjunto mesmo. Eu entendendo como fazer esse gerenciamento de maneira equilibrada e quem estava recebendo esse meu trabalho, entendendo que, apesar de tratar todo mundo da melhor maneira possível e tentando ser o mais compreensiva possível com todas as questões, ainda assim eu tenho um trabalho a ser desempenhado, né? E por isso é preciso que todo mundo faça o seu e que tenha respeito entre a equipe como um todo. Acho que foi um processo mesmo de crescimento e amadurecimento profissional conjunto de todos nós ali, dia após dia. Mas acho também que mulheres que se colocam de maneira firme quando necessário, muitas vezes são vistas como bravas e ríspidas ou que têm opiniões muito firmes. Aí vai da pessoa, né? Enxergar como ela quer. Eu tenho, de fato, opiniões muito determinadas e eu vou me colocar da maneira que eu acho mais adequada, principalmente se eu tiver certeza que eu tô certa. Isso pode ser visto, em alguns momentos, como uma coisa ruim, mas com o tempo eu aprendi que não, que é uma qualidade, até porque sempre faço isso com muito respeito ao próximo, jamais invadindo o espaço do outro, desrespeitando. Então, eu acho que pode ser isso, essa mescla, né? Esse início de sentimento de talvez essa fama de que eu era muito brava, e aos poucos a gente foi descobrindo junto que eu tenho um coraçãozinho bem de manteiguinha, e se eu não tomo conta, o povo mostra, entendeu? Por isso que eu não conto muito pra quem não convive que eu sou meio manteiga. Eu deixo essa minha cara aqui, ó, de mar, pra ver se o restante acredita. Porque quem trabalha comigo já sabe que não serve de nada. Já ninguém me respeita mais.
Não, mas você tem. Eu te falei, né? A metáfora lá da ostra. Mas, voltando ao assunto que a gente desvirtuou, mas foi por uma boa causa. Porque assunto gera assunto, né? E aí a gente tinha que ter esse momento de bate-papo. Que é isso, né? Mas. Qual foi o momento? Agora outra perguntinha. Qual foi o momento da sua carreira que te fez perceber que você tinha encontrado o seu lugar no mundo? Então, não sei se o meu lugar no mundo. Acho que isso é muito amplo, né? Mas eu acho que o meu lugar profissionalmente, eu acho que é recente, inclusive. Acho que foi quando, de fato, eu assumi um papel como gestora. Eu já entendia a importância do meu trabalho, eu já reconhecia a qualidade do meu trabalho. Eu fui editora-chefe da revista Festas, que é uma revista super importante, que era produzida há muitos anos pela Tribuna de Petrópolis. Fiquei à frente de vários cadernos especiais deles. Trabalhei no SBT por muito tempo. Entrei num cargo que era provisório, e que era sempre substituído, né? Então era um cargo em que as pessoas ficavam no máximo 3 meses, prorrogando por 6, e depois trocava-se o profissional. Eu entrei e fiquei por 3 anos e fui efetivada. Criaram um cargo para que eu pudesse ser contratada via CLT. Isso só acabou quando, de fato, a praça do SBT presencial, né, acabou. Então, eu fui entendendo ao longo do tempo a minha qualidade como profissional e reconhecendo a minha dedicação, né? Claro que a gente sempre vai cruzar com pessoas melhores do que nós em vários aspectos ao longo do caminho, e isso é ótimo porque a gente aproveita para aprender com elas um pouquinho também. Elas sempre têm coisas boas a ensinar. E a gente também vira exemplo para outras pessoas, também vira professor de outras pessoas. A vida é isso aí, é um eterno equilíbrio, né? Mas acho que essa parte como gestora trouxe um significado a mais para mim, assim, porque além de fazer o que eu amo como jornalista, né, contar histórias e cumprir o nosso papel novamente de responsabilidade social, eu impacto diretamente na vida de muitos jovens, profissionalmente falando, ensinando questões relacionadas à ética, ensinando a profissão em si, ajudando na parte emocional, porque não é fácil, gente. A gente ir para a rua todos os dias, os meninos se depararem com pessoas que às vezes são agressivas gratuitamente, com intercorrências que podem acontecer ao vivo, como uma ventania que o celular quase cai, e aí eles têm que ter jogo de cintura e saber se virar. Problemas, às vezes, de estúdio que a gente enfrenta ao vivo e a gente precisa ter jogo de cintura. Isso tudo também nos ajuda a ter uma maturidade emocional a longo prazo, e fazer parte disso, como orientadora quase, né? É muito gratificante e acho que tem sido a parte mais gostosa, assim, da minha profissão até hoje, de desempenhar esse papel. Eu confesso, trabalho como assessora de imprensa, lido com clientes, já trabalhei em vários segmentos: saúde, cultura, política, em estabelecimentos comerciais de diversos segmentos. Mas, realmente, você impactar na vida de alguém profissionalmente e poder ser essa pessoa que direciona de alguma forma é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Isso é muito, muito importante, porque eu acho que não só tipo, a gente que tá ali, mas a gente vendo as outras pessoas também comentando e tal, porque a gente também tem amigos fora dali, né? Tipo, por exemplo, teve várias pessoas que eu comentei, tipo, caramba, agora eu tô num trabalho, não sei o que e tal, e assim, assado. E aí acaba que a gente também, que tá na situação ali, naquele trabalho ali, a gente pega uma maturidade que a gente vai passando para uma pessoa que tá fora. Então, vai criando uma rede de apoio também, né? O que a gente aprende em relação até ao profissionalismo. Eu falo que hoje eu sou uma profissional por conta também de tudo que eu aprendi com vocês, de tudo que eu aprendi com o Sandro. Porque eu cheguei lá, eu cheguei totalmente crua. Foi o meu primeiro trabalho CLT. Eu nunca tinha trabalhado. E aí eu cheguei lá e tal, e vocês confiaram no meu potencial, no meu trabalho. E
eu aprendi a ser uma profissional, eu aprendi a ter esse jogo de cintura não na rua, nessa questão do jornalismo em si, mas por trás das câmeras. Porque lá também é correria e a gente precisa... Eu tenho mais experiência na edição do que propriamente no master, mas... tu bem sabe, chegou um negócio 5h30, tem que estar pronto 5h50 para entrar no jornal, sabe, às 6 e tal, e vai renderizar, e é muito corrido, muita coisa, e a gente, né, aprende a separar um pouquinho, né, igual que você falou, dessa questão de, amigo, beijo aqui, outro beijo aqui, só passam 3 beijinhos, outro beijinho aqui de novo, e colocar aquela skin, né? Tipo assim, não, profissional que tem que editar um VT de 3 minutos em 2 minutos e meio. Sabe? Uma coisa assim. E é muito isso. Mas tem uma outra pergunta aqui. Você falou também em relação a esse jogo de cintura, né? Principalmente na época que você fazia os jornais ao vivo e os vídeos também na rua, quando dava alguma coisa de errado no vivo, como que você conseguia manter o tom de como você estava falando, a serenidade, continuar transmitindo essa confiança e tal, para você, como é que era isso? A gente aprende a ter muito autocontrole. Então, com o tempo, o que desespera a gente de início e que fica facilmente perceptível para quem está assistindo, quando a gente está nervoso ou não, com o tempo a gente vira, acho que, um mini ator, né? Não vou, obviamente, comparar pessoas que estudam, né, para isso, mas a gente consegue disfarçar muito bem e ter realmente jogo de cintura porque fica muito natural. Os imprevistos fazem parte do vivo, então a gente sabe que a chance de alguma coisa dar errado ou sair do script é muito grande e você precisa estar preparado. Então a primeira coisa entenda sempre o assunto que você vai falar. Isso é primordial, porque qualquer coisa que acontecer no entorno, você vai saber se virar. Obviamente que se for alguma coisa muito caótica a nível de cenário, no fundo, ou alguém te abordando, ou alguma coisa agressiva acontecendo no seu entorno, você vai interromper o vivo, mas não sendo isso, tira de letra com o tempo, ainda mais esses meninos aí que fazem vivo todo dia entra 1, 2 vezes, 1, 2, 3 vezes. Depois, cara, é como se é normal, sabe? Qualquer outra tarefa que você desempenha no dia a dia se torna normal. Se por algum acaso você tem esse perfil, é uma pessoa que tem um perfil que não consegue desenvolver esse autocontrole, para poder desempenhar esse papel, principalmente de vivo, aí a gente tenta remanejar para algum outro setor, porque senão realmente a pessoa começa a ficar constantemente ali em situações de saia justa que não são agradáveis, nem se assistir e nem para o profissional em si, né? E como é que acontece em relação, por exemplo, o que já pelo menos o que a gente presenciou, mas uma situação hipotética. De tipo assim, eu quero. Eu me formei em jornalismo, eu vou começar a trabalhar. Aí eu tô me colocando eu externo. Aí, beleza, só que aí eu nunca fiz atuação, tá? Eu não sou atriz. Só que eu gosto dessa questão da comunicação, mas eu tenho. Eu não tenho uma boa dicção. Tipo, tudo que eu tô falando você não tá me entendendo, nem as pessoas que estão assistindo não estão me entendendo. E quando a câmera liga, eu me torno aquela pessoa que fala pra dentro, sabe? Que olha pra dentro, que faz as coisas pra dentro. Você já pegou esse tipo de profissional pra ter que moldar e se tornar uma pessoa... um profissional, assim, que esteja mais presente, sabe? Que tenha segurança e aprenda dicção e tudo mais. E teve essa questão em que você se deparou com essa pessoa e aí ela evoluiu extremamente, ou foi completamente o contrário? Ela se retraiu mais?
Sempre tem, Estherzinha, porque assim, todo mundo tem capacidade de aprendizado. Algumas pessoas têm dom para determinadas coisas. Então, por exemplo, consequentemente mais facilidade. Eu me considero uma pessoa que para a TV eu tenho muita facilidade, sempre tive. Por mais que eu tenha tido dificuldade no início, por não ter tido contato com a profissão e estar aprendendo do zero como todo mundo, a minha voz sempre foi assim, eu sempre soube impostar a minha voz, nunca fiz fono. Então, a minha dicção sempre foi muito boa, a minha maneira de expressar também, isso sempre foi meu. Eu só ajustei dentro do jornalismo. E, obviamente, com o tempo, isso vai ficando cada vez melhor. Mas a gente tem pessoas que são muito esforçadas, que às vezes não têm essa facilidade natural, mas são muito esforçadas e, com o tempo, elas vão atingir uma qualidade muito boa dentro daquilo. E temos pessoas que, mesmo com muito esforço, não vão desempenhar um bom papel e está tudo bem, porque no jornalismo a gente tem inúmeros lugares para as pessoas, né? Então, não precisa se resumir ao telejornalismo. Às vezes você não tem facilidade para vídeo, independentemente do tempo que você permaneça treinando ou fazendo, talvez não seja aquele o melhor setor para que você possa atuar. Isso não é eficiente de atuar, não. Ainda mais hoje com as mídias sociais, com rede social, todo mundo tem seu espaço, né? Mas a nível profissional mesmo, com aquele desempenho que a gente está acostumado de assistir, principalmente em televisão, é preciso sim que você tenha um mínimo padrão ali para você poder passar a informação com clareza e tranquilidade. Se por acaso você não atingir isso, o jornalismo tem muitos setores. Existem pessoas que não gostam de gravar off, né? Não gostam da voz, não gostam de usar a voz como ferramenta de trabalho. Para isso a gente tem outras formas. Você pode trabalhar em jornal impresso, você pode trabalhar só escrevendo com mídias, você pode só editar vídeo, gravar, filmar, enfim. A gente tem inúmeros setores, né, que o jornalismo abraça o profissional. Não precisa ser necessariamente tipo vídeo. Mas eu acredito sim que 90% das pessoas que desejam mesmo fazer isso e se propõem têm capacidade de conseguir. Algumas vão levar mais tempo, precisar de mais esforço, mas acredito que com dedicação todo mundo consegue alcançar ou chegar bem próximo do seu objetivo. E para as pessoas, né, a gente não está ao vivo, mas supondo de que tivesse uma pessoa perguntando assim, Tassi, qual o conselho que você daria para quem quer começar na área, para quem quer fazer alguma coisa assim voltada para a área, que ainda não tem experiência e tal, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Eu acho que a pessoa precisa, principalmente da geração mais nova, né, ler e estudar, né, buscar estudar, porque hoje as pessoas acham que é isso, ligou a câmera, gravou, é comunicador, pegou o microfone, foi para a rua, entrevistou alguma pessoa, é jornalista. Gente, qualquer profissão demanda qualificação, qualquer profissão. Você precisa estudar, você precisa entender o que você está falando, você precisa entender sobre ética, você precisa aprender como fazer uma abordagem a outra pessoa dentro do jornalismo. Então, estude, se dedique, procure ler bastante, escrever bastante, porque a gente tem perdido cada vez mais isso, e isso fica muito claro em muitos materiais que a gente encontra hoje, principalmente nas redes sociais, e acaba trazendo um prejuízo grande para a profissão, mas também para a população em si, né? Porque às vezes a gente acaba se deparando com reportagens que não são bem apuradas, que às vezes passam informações erradas, que são mal construídas, muito porque falta conhecimento, falta estudo, né? Então acredito que isso é o essencial hoje. O jovem ele não pode achar que ferramentas como o ChatGPT, outras ferramentas tecnológicas, enfim, substituem um bom conhecimento, substituem você de fato sentar e estudar sobre aquilo que você deseja se propor a fazer. Então, eu acho que é isso. Quer fazer jornalismo, ser jornalista? Estude. Todo mundo tem capacidade para desenvolver
a profissão, né, para conseguir desempenhar um papel dentro da profissão, mas você estude. Eu pensei numa pergunta aqui. Eu não sei se você vai poder falar, mas não sei se tem algum empecilho e tal, mas eu vou fazer a pergunta. E aí eu sei que você vai ser extremamente honesta, não posso falar sobre isso, então, eu posso falar sobre isso. Qual foi a pior matéria que você já teve que corrigir? Que é completamente desestruturada, que é completamente fora da casinha. Qual foi, assim, a pior matéria que você decretou assim, não, essa foi a pior matéria que eu já tive que corrigir, está completamente, simplesmente horrível. Qual foi essa matéria, se tu puder falar? Minha memória, você sabe que é de centavos, né? Então, minha memória é péssima. E como eu corrijo muitos textos todos os dias, é difícil, de fato, lembrar. Mas já tive alguns textos que me irritaram, mas o pessoal da redação fica sabendo exatamente, porque eu chamo a pessoa pela orelha. O que é isso? Da onde você tirou isso? Como que você está... O que é isso que você está escrevendo? Não é possível. Então, eu converso com a pessoa. Já teve situação de eu ficar um pouco brava, porque a gente corrige muita coisa, né? Acaba perdendo um pouco a paciência. Mas faz parte, né, do processo de crescimento de cada um. Mas é o que eu digo. A geração mais nova tá complicada, porque é isso, não estudam, né? Então, não chegam mais nas redações para aprender a fazer jornalismo. Chegam, às vezes, a aprender a escrever. E aí é um pouco complicado, né? Graças a Deus, a minha equipe lá na TV é muito bem estruturada, são jovens que se dedicam muito, então não tenho muito trabalho com eles. Claro que, vez ou outra, né, temos algumas correções, puxo orelha, mas são todos muito bons. Pegaram cruz, obviamente, mas são muito bons. Mas, assim, existem algumas pessoas que realmente precisam se dedicar muito, principalmente a essa questão do português. Sim. Já teve alguma situação em que você foi pega de surpresa em alguma matéria, alguma coisa assim do tipo? Que o quê? Perdão. Você já foi pega de surpresa em alguma matéria ou em alguma coisa que... Ou te puxaram para falar alguma coisa, ou então te mostraram uma coisa que você achava que era uma coisa e era uma outra completamente diferente. Isso já te aconteceu? Já. Principalmente em período eleitoral, isso acontece muito. Pautas de com facilidade, e a gente precisa ter muito bom senso para poder apurar com fontes oficiais e ter um olhar crítico dentro daquilo que se está apurando, porque senão eles levam a gente no pico, né? Eles apresentam coisas que não são verdadeiras, e se você não tomar cuidado, seguir à risca todo o protocolo correto de apuração, você cai no ponto do vigário e isso pode dar um problema bem sério. Isso acontece com mais frequência do que se imagina, mas normalmente no período eleitoral se intensifica mais. Nos bastidores de um telejornal, o público imagina tudo muito organizado. Mas o que realmente acontece quando as câmeras ainda não estão gravando? Caos. Quem trabalha em redação tem que gostar muito do que faz, porque é caótico. Tem dias que são muito tranquilos, mas é aquilo. Quando a gente considera tranquilo, é que já está todo mundo tão no ritmo que a gente acha que está de boa. Mas para quem não está acostumado, o nosso dia tranquilo é uma loucura. Já tive jovens que passaram lá como estagiários, não ficaram, optaram por não ficar porque não aguentaram a batida de trabalho. É muito corrido, é muito pesado. Não só porque são muitas produções diárias que precisam ser finalizadas dentro de um prazo específico, não só pela responsabilidade que se tem de informar determinadas coisas, e é preciso que a gente apure corretamente para não passar a informação errada, isso é o básico, mas que demanda muito trabalho e atenção. Mas também pela questão, sabe, do acesso à
a informação, a gente é bombardeado 24 horas por dia. A cabeça do jornalista de redação não descansa. Porque a gente tem que estar por dentro de tudo. Então, assim, eu tenho, sei lá, acho que mais de 100 grupos de WhatsApp no meu telefone. Ele vive no silencioso. Se fosse apitar, ele não ia ter condição nenhuma de ficar com o telefone perto. Porque a gente precisa ter acesso a essas informações, né? Até para começar a apurar, principalmente relacionado aos factuais, né? Que são aquelas coisas, o acidente, enfim, as coisas que acontecem ali de momento que a gente normalmente fica sabendo por meio de grupos de WhatsApp, enfim, de mensagens. Então, eu acho que essa coisa de não se desligar quase nunca é muito difícil e muitas pessoas não conseguem aguentar. E as matérias difíceis, né? Como a gente vive numa região onde os desastres ambientais são corriqueiros, infelizmente, muitas vezes resultam em muitas mortes e tragédias assim indescritíveis que a gente precisa descrever. Então, a gente tem que conviver diretamente com essas grandes tragédias e perdas e sofrimento. E é muito difícil, né? As pessoas acham que o jornalista ele tem prazer em fazer esse tipo de reportagem. Ninguém tem prazer em fazer uma reportagem trágica, na verdade, em que se perdem vidas e ou que a nossa cidade sofre financeiramente, geograficamente. Então, assim, é muito ruim a gente fazer determinadas coisas, mas faz parte do trabalho, a gente tem que fazer de maneira profissional. Mas isso afeta emocionalmente, afeta a nossa cabeça. Não adianta falar que passa ileso. Óbvio que com o tempo a gente cria uma casca muito resistente. Então, hoje em dia eu passo por essas tragédias climáticas, coordenando e vivenciando isso com outra cabeça e outra resistência do que quando eu cobri a minha primeira, em 2011. Então, assim, é difícil, né? São coisas complicadas da profissão, mas que a gente aprende a lidar. Algumas pessoas não e acabam largando a redação, né? Seguem o jornalismo de outra maneira e tá tudo bem, gente. A gente só deve ir até onde a gente consegue mesmo. Nada que se forçar a fazer aquilo que não tem vocação ou não tem, às vezes, não tem firmeza ou que não quer vivenciar mesmo, nem obrigado, né? A passar por determinadas coisas. Uhum. Sim. E também em relação a isso, eu queria te perguntar, até para as pessoas que não conhecem o dialeto do jornalismo, por que são algumas palavras, eu queria que você explicasse o porquê, claro, se você souber, e provavelmente você sabe, porque você é a guru da tecnologia do jornalismo, mas em relação do porquê que se chama factual, do porquê que se chama nota fria, por que se chama stand-up e tudo mais, se tu puder explicar, porque provavelmente vão ter pessoas que vão assistir que não fazem nem ideia do que é o factual. Daí tu consegue explicar um pouquinho pra gente? Ensinar um pouquinho esse dialeto do jornalismo? Eu vou falar agora de todas as expressões. Mas sim, o factual é o que a gente denomina aquilo que acontece naquele momento. Então, normalmente um acidente, uma prisão, algo que está acontecendo ali que tem grande relevância, a gente precisa cobrir e tem que entrar no mesmo dia, né? Ser veiculado, digamos assim, no mesmo dia. Então, a gente trata factual, normalmente são as matérias mais importantes que precisam estar, quando a gente tem tempo hábil, no primeiro bloco, né? A gente usa elas para abrir o jornal, mas obviamente se o jornal já está acontecendo, esses factuais vão entrando ao longo do tempo. Muitas vezes a gente utiliza do recurso dos vivos para trazer essas informações de última hora, né, que estão sendo apuradas em tempo real. A gente começar a dar aquela notícia, ao longo do expediente a gente vai transformando aquela notícia. Então, o que começou com vivo para o primeiro jornal já entra como uma notinha, que aí a gente já conseguiu receber algumas imagens, então a gente grava em off ou faz uma passagem, que é quando o repórter aparece, cobre com algumas imagens, já vem com outro formato para o segundo telejornal, e para o do dia último, né, a gente já traz a reportagem completa, com o repórter em loco, com a
reportagem certinha, com os óculos gravados, a apuração toda daquele tema completa, para que a gente informe da melhor maneira possível, né, quem está em casa. Perfeito. E agora, né, ainda nesse passo, mas indo para a questão agora dos seus bastidores. Você faz alguma coisa em especial antes de você entrar no estúdio para gravar? Seja, sei lá, uma oração, alguma coisa voltada para voz, alguma coisa assim, ou então sei lá, fazer uma... Cara, a palavra tá na minha boca, só que ela tá completamente distorcida. Meditar, sabe? Existem muitos profissionais que fazem esses recursos, principalmente de comando, para a parte de voz, antes de entrarem na mesa. Eu confesso que não faço nada, mas que eu sempre fui meio cruzona, assim, sempre meio crua, né, que eu quis dizer. Então, eu pego e vou, né? Mas alguns profissionais utilizam recursos, sim, principalmente para voz. Na época que eu fazia ao vivo, né, o que eu fazia muito era ler várias vezes a cabeça, né, que é a parte que a gente aparece falando. Então, eu lia antes do telejornal começar bastante o roteiro para entender bem cada cabeça e prestava muita atenção na matéria. Quando eu não conseguia fazer a correção da matéria antes dela ir ao ar, eu prestava muita atenção na matéria ao longo, né, que ela era sendo exibida, para poder voltar e fazer algum comentário pertinente. E também aproveitava para ler a cabeça seguinte. Então, quando a reportagem acabava, eu já tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu ia ler naquele momento no teleprompter. Então, a facilidade de você não errar nessa leitura, ela fica muito maior, né? Porque você já tem uma noção do que vai aparecer ali no TP. Uhum. Perfeito. E ainda seguindo essa trilha, a diferença entre a voz que informa, a voz que emociona e a voz que interpreta. São três vozes diferentes, mas tem essa diferença? Então, eu acho que a interpretação muda de acordo com cada matéria, né? Então, existe sim certa distinção. Mas, no fim, elas viram uma coisa só. Porque o objetivo é informar. Então, o que muda? Às vezes você quer informar com mais emoção. Às vezes você quer informar de uma maneira mais, não digo caricata, mas de uma maneira que você traz mais interpretação do que numa notícia comum. Então, às vezes, uma reportagem mais trabalhada, normalmente séries de reportagem, uma reportagem especial, você traz esse peso diferente, tanto para os offs quanto para a passagem, porque é uma matéria diferente. Mas, no fim, o objetivo é esse, é informar a população da melhor maneira possível. Perfeito. E agora indo para a parte em que você, além de ser jornalista, é dubladora e narradora ao mesmo tempo. Você fala de mim, mas você também é Júlio, tá? Tem vários trabalhos. Qual é a sua emoção e os seus pensamentos? Enfim, como que você lida com os seus pensamentos, a sua emoção e tudo mais, quando se fala na questão de narrar para empresa, de narrar um comercial, narrar uma coisa assim, para você como é que é? Como é que muda isso completamente do jornalismo? Quando eu comecei foi uma experiência super nova, porque não é fácil você mudar o seu padrão, né? O meu padrão é uma coisa mais séria. Então, eu já falo naturalmente assim, eu tenho mais facilidade para interpretar e noticiar coisas mais sérias, né? E as narrações que apareceram para mim foram narrações bem informais.
não formais, mas mais animadas, mais pra cima, um tom acima do que eu faço, inclusive, na voz. No fim desses textos, normalmente eu dava uma forçada na voz, eu sentia um pouquinho a garganta, até conseguir entender como fazer isso, já que eu não tinha uma orientação profissional efetivamente de como trabalhar esse timbre, né? Esse tom, não sei, enfim. Mas os textos que eu narrei, eles já vinham pré-estruturados, então já tinha uma orientação de como eles queriam essa interpretação. Então, basicamente, eu só seguia essa direção, né, que eles já traziam para mim. Na questão da dublagem, que como bem o Jadir disse na conversa que eu tive com ele, acaba que não é dublagem, né? Porque eu dei voz a uma personagem. Então, acho que é isso. Também foi muito diferente, porque né, é um personagem, não é uma reportagem. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma parte do que ele me entregou, do que ele pediu para eu fazer, estava relacionado ao jornalismo, então foi mais tranquilo de fazer essa narração. E a voz da personagem em si, aí eu fiquei mais travadona. Precisei que ele me direcionasse como ele queria, me desse alguns exemplos, fazendo som mesmo, porque eu fiquei um pouco perdida e fiquei com vergonha, porque entra essa parte da atuação, eu acredito, que eu não tenho experiência nenhuma, não tenho know-how, né? E aí eu fiquei realmente um pouco envergonhada, assim, alguns sons que eu tive que fazer. Alguns eu preferia até trazer para casa para fazer em casa e não fazer no off ali na TV, porque eu não queria que ninguém ouvisse eu fazendo. Mas no fim deu tudo certo. Foi uma experiência ótima. Se surgirem outras oportunidades, eu estou super aberta a fazer, mas não me considero uma profissional do setor, assim, me considero uma curiosa que aceitou um lindo convite e tentou fazer da melhor maneira possível o trabalho. Assim, você falou de uma coisa que é verdade, a gente está muito acostumado a falar dublagem, né? Mas a dublagem é realmente quando a gente transiciona o idioma de um outro local para o idioma nosso, né? Então a gente dubla, né? Uma coisa que já foi criada, né? Mas isso já está no nosso dicionário já, essa questão da dublagem. Mas passando aqui, né, também para falar que Tassiana Ferrante é a voz original da Mary. É Mary o nome da personagem? Beleza, é Mary. E é uma personagem fantástica, de que ela é prefeita da cidade. Eu convido vocês a irem lá a assistir um pouquinho o trabalho também do Jadir Vale, que é o Valiverso. Então convido vocês a irem lá, se inscreverem também no canal do Jadir, que é um trabalho assim que ele tá fazendo, ele é esposa, então é muito trabalhoso você criar um jogo do zero. E eu fiquei martelando a cabeça dele, dias e dias, falando: não, Jadir, pelo amor de Deus, coloca dublagem nisso, se tu quiser, eu arrumo todo mundo pra dublar. Aí ele, ai, que não sei o que e tal, parará. Eu falei: não, eu vou lá, tu quer ver só? Aí eu arrumei, sei lá, de 16 pessoas que precisavam, eu arrumei 10. E aí os outras 6 ficou com ele, que ele já tinha feito convite para as pessoas. Mas assim, eu acho que a questão da dublagem, de você colocar a voz no personagem, né, a voz original, eu acho isso muito, muito importante. É porque eu também trabalho nessa área, mas eu acho muito importante. E assim, sendo extremamente sincera pra você, eu adorei o trabalho que você fez. Achei muito bom mesmo. Eu confesso que enquanto eu tava jogando, eu fiquei com raiva da personagem. Tinha uma coisa que ela falava pra caramba, que era... Eu acho que quem vai lembrar melhor vai ser você do que eu, mas tinha uma fala que era meio que de deboche, em que ela falava. No final? Eu não vou lembrar não, nada, acho que era... eu lembro da entonação. Então, tinha uma coisa assim também, e aí eu, tome isso, aí eu, pá, prefeita chata, que não me deixa vencer a luta. Eu não vou lembrar, mas tinha uma coisa tipo assim, você achou uma vaga. Aham. Cara, eu achei super genial, muito bom. Eu acho que super encaixou assim na tua voz. As pessoas ficaram extremamente doidas, tipo, caraca, voz de mulher braba, meu Deus, e foi exatamente isso mesmo.
Mas agora ainda linkando nisso, qual foi o seu sentimento de fazer esse personagem? Sem ser tipo, porque eu não sei, não, tipo, não quero saber nesse quesito, mas quero tipo assim, você gostou? Você gostou de ter feito? Tipo, como é que foi a tua resposta emocional fazendo um personagem? E depois como é que foi ver esse personagem criando vida com a tua voz? Pra você, como é que foi isso? Eu tive uma percepção melhor quando eu vi pronto, né? Então, assim, quando o Jadir me mostrou editado, eu consegui entender, né, a dinâmica. Claro que, como boa crítica que sou, eu acho que eu poderia ter feito melhor. Eu teria refeito. Mas o Jadir, que era o proprietário do rolê, falou que estava ótimo, que queria dessa forma, então eu respeitei, porque ninguém é melhor do que ele para poder fazer essa avaliação. Mas eu gostei muito do resultado, tendo em vista que eu nunca tinha feito nada parecido, não sou do universo de games, então é tudo muito novo, não só a questão de ser a voz de uma personagem, mas de uma personagem de um jogo indie, né? Porque é um universo completamente diferente do que eu estou acostumada, então foi muito legal. Super faria de novo. Inclusive uma pergunta que não quer calar. Você já chegou a jogar o Combates de Rua alguma vez? Não, acho que eu não levo jeito para essas coisas. Eu só assisto, mas jogar mesmo eu não levo jeito nenhum. Então eu vou te dar uma dica, porque eu também não sei jogar, principalmente com aqueles controles de PlayStation, de Xbox, não sei o que. Aperte todos os botões e tenha fé. Porque é assim que eu faço. É a melhor dica do É uma ano. boa dica. Mas ainda nesse foco, como é que você achou dessa preparação de fazer esse personagem? Você sentiu alguma coisa com essa personagem? Tipo, essa personagem te trouxe como é que a gente fala? Tem uma palavra específica. Ela te trouxe algum ensinamento? Você aprendeu alguma coisa com essa personagem? De tudo que você leu lá do script dela? Eu acho que ela tem características que se assemelham muito às minhas características como pessoa. E eu acho que o Jadir fez isso de maneira proposital. Então, eu acho que ela foi muito familiar. Talvez um próximo personagem que tenha uma outra construção, eu sinta um pouco mais disso, essa diferença, né? Ou precise de uma criação específica para esse personagem. Mas a Mary Neves não, basicamente o Jadir falou, seja você, use a sua voz que você costuma usar mesmo nos seus diálogos, na narração da apresentação do jogo. Usa a sua entonação de jornalista e assim eu fiz. Então, não teve muito uma elaboração de uma personalidade muito diferente da minha, porque acho que a personagem ela mescla bem com a minha personalidade, Tassiana. Uhum. E quando você fez essa personagem, o que te veio primeiro? Foi a emoção que tinha que passar da personagem ou então as técnicas vocais que você pensou para poder fazer essa personagem? A última parte eu não entendi, Stazinha. Além da emoção, o quê? Pensar também nas técnicas vocais para colocar nessa personagem. Eu acho que não. Eu realmente fiquei com muita direção ali do Jadir. Ele ficou comigo na parte que eu gravei na TV e ele me passou muito o que ele queria. Então, eu não tive realmente uma grande elaboração em cima disso. Eu fiz ali basicamente no que, até um pouco dentro da minha linha de conforto, sabe? Do que eu costumo abordar. Eu acho que eu vou saber te falar isso com mais clareza se eu vier a fazer uma nova personagem que tenha características mais diferentes
de mim. E aí eu acho que eu vou conseguir te trazer uma opinião mais formada, assim, mas dizer que eu tive uma grande elaboração, enfim, eu não estaria sendo honesta, porque eu segui, na verdade, bem a direção do Jadir mesmo. Uhum. Sim. E... Calma aí. Aconteceu alguma coisa em relação as palavras que você falou não sei como colocar esse conectivo, mas em relação a Mary Neves, que te surgiu algum sentimento, seja na questão da vitória ou na questão da derrota, tipo, você ficou pensativa, isso te causou alguma coisa pra você ficar pensando e tudo mais? Eu acho que falta entendimento profissional da minha parte, principalmente nas falas mais emotivas. Então, de dor, enfim. Acho que ficou bom, mas porque o Jadir me direcionou mesmo. Se eu não tivesse tido esse aconselhamento, acredito que dificilmente eu teria chegado nesse resultado. Então, eu tenho um caminho bem longo aí para trilhar, para conseguir falar com propriedade sobre esses aspectos aí, principalmente relacionados à parte de atuação, que dentro da minha mentalidade estão ligados à atuação. Eu acho que só tendo mais experiência eu vou conseguir opinar com propriedade, um pouquinho mais de propriedade pelo menos, porque com uma única personagem que tem uma relação direta de personalidade comigo como pessoa e sendo muito bem dirigida, acho que eu me sinto crua para poder opinar de maneira genuína sobre esse tipo de técnica ou sentimento. Então, não houve uma grande emoção com a personagem em si, uma conexão de emoção que acredito que os atores, com a capacidade que eles têm, eles conseguem alcançar. O que houve foi uma dedicação muito grande da minha parte, junto com o know-how do Jadir sobre o que ele queria e em termos de aplicabilidade nessa direção dele comigo. E aí a gente conseguiu chegar num resultado bacana para a personagem, mas acho que foi mais ou menos nessa linha aí de ser mais resolutiva mesmo no que estava sendo pedido. Uhum. E em relação né, foi muito bem colocado, óbvio, é a Tassiana que tá falando, mas você já pensou na possibilidade de começar a fazer teatro para ter mais experiências e ter mais direções, assim, ter mais oportunidades de trabalhar voltado mesmo nessa questão da arte, ou para você é uma coisa que você ainda tá investigando em você? Então, Estherzinha, eu acho que eu ia gostar muito de fazer dublagem mesmo. Mas para isso é necessário, né, estudar e ser ator. Eu não acho que eu tenho vocação para a parte de teatro, infelizmente. Eu acho que eu não tenho vocação, assim, sendo honesta. Acho que eu não conseguiria estudar e passar por por tudo que é necessário passar dentro da construção do profissional e de estudo de artes cênicas, digamos assim. Não sei, o futuro a Deus pertence. Pode ser que em algum momento eu crie coragem e faça, né, para ver se eu consigo me aventurar nesse segmento. Mas eu confesso que eu me considero uma pessoa muito tímida para muitas coisas que envolvem o teatro, né, que envolvem a interpretação em si. Então, acho que isso é uma barreira que existe caso eu queira, de fato, me desenvolver profissionalmente como dubladora futuramente. Uhum. Mas assim, pra você, aí é você com você mesma, tá? Eu só vou perguntar, mas é pra te fazer pensar. Você acha que talvez esses seus pensamentos e até mesmo essa questão de você ser tímida, você não acha que seria um gás ou um combustível para você começar a fazer? E por que eu tô falando isso, né? Não tem nem resposta nem certa nem errada, tá? É realmente só para te convidar a pensar um pouquinho nessa questão, porque tem muitas pessoas que vão pro teatro
principalmente por conta dessa timidez, por conta dessa coisa, até em questão a terapia mesmo, né? Quando eu comecei no teatro como terapia, mas no fundo eu também queria ser atriz e queria trabalhar nessa questão de artes, porque em exatas eu sou péssima. Se eu precisasse salvar o mundo com exatas, era mais fácil todo mundo aceitar o destino de morte, porque eu sou péssima, muito ruim em exatas. Mas aí nessa questão eu comecei no teatro porque eu não sabia falar direito. Eu ficava muito tímida e aí as palavras elas iam embaralhadas, né? E por conta também da timidez, por conta da questão de eu não saber me portar e tudo mais, aí minha mãe queria também me colocar no teatro, já queria fazer, né? E foi até por conta de tudo isso que aconteceu que eu acabei indo exatamente pro teatro, e aí por conta disso eu aprendi. Eu acho que da mesma forma que você aprendeu a ser ser humana no jornalismo, eu acho que eu também aprendi a ser humano no teatro, porque a gente acaba tendo que interpretar algumas coisas que são verídicas, que de fato aconteceram, né? Então, né, você não precisa nem responder isso não, mas eu queria que tu pensasse um pouquinho nessas questões, porque eu particularmente, Esther, acho que você iria gostar muito do teatro, principalmente porque ele consegue fazer com que o trabalho que é árduo dentro do teatro se torne uma terapia. Então eu acho que particularmente você iria gostar. Mas ainda assim, falando sobre essa questão do teatro, tá, se você já foi a um espetáculo teatral? Eu fui o quê, perdão? A um espetáculo teatral, a um teatro e tudo mais? Já. Não faz, né? Minha irmã é atriz. Ela faz, acho que vai terminar agora a faculdade dela. Você é atriz. Já assisti você também nos ensaios. E já assisti peças da minha irmã, já assisti outras peças de teatro. Eu admiro muito. Eu acho só que eu não levo jeito mesmo. Eu tenho muita facilidade para comunicação, então não é como se fosse um impedimento essa questão de ser desinibida. Por mais que eu seja tímida, eu consigo desempenhar um bom papel nesse sentido. Eu só acho que talvez eu não fosse curtir tanto todo o processo que engloba o desenvolvimento de um profissional de artes cênicas. Acho que não combina muito comigo, nesse sentido apenas. Mas acho que é muito necessário, caso eu queira vir me tornar uma profissional de dublagem, uma dubladora, enfim, seria completamente necessário eu passar por esse processo. Então, acho que se em algum momento eu identificar que eu quero seguir ou me arriscar, me aventurar nessa área, fatalmente eu teria que migrar e me aventurar nesse meio, né? Assim, eu particularmente ainda acho e tenho quase certeza que você iria gostar. Mas agora, mudando de assunto para essa questão da narração e da questão da voz também, para você, como é que... Tipo, porque a gente ouve a diferença, né? Mas é muito diferente para quem sente de fato a diferença da questão da voz de jornalismo, né? De estar ali comentando alguma coisa, para uma voz de estar dublando, né? A gente fala dublando, mas você é a voz original do personagem, mas essa questão da dublagem também, e da questão da narração, de você estar narrando uma coisa, sei lá, um pet shop, sabe, por exemplo. Para você, essas experiências que você teve, quais são o orégano ali da pizza que você falaria para quem também está começando nessas áreas? Tipo, quais são os seus toques que você dá, as palavras de carinho para quem está tentando e acha que é uma questão difícil? Para você, qual é essa voz que falaria com as pessoas assim?
Eu não entendi, Chazinha, a pergunta. Qual conselho eu daria para quem quer ingressar ou como que é fazer vozes distintas para cada coisa? Não entendi. As duas coisas. Então, a questão da narração que me trouxe mais isso de ser distinto. No jornalismo, a gente tem basicamente o arroz com feijão. Então, a notícia para cima, narração mais animada, né? Mais pausada. Quando a gente vai contar uma história mesmo, de questão histórica, normalmente a gente traz uma coisa mais pausadinha, não muito, mas para que a gente traga essa emoção. Quando é uma notícia trágica, a gente fala de maneira mais séria, mais linear, sem muitos floreios, porque de fato é uma notícia ali que é só para a gente informar e tem toda uma sensibilidade no entorno que não há necessidade de você criar um floreio em cima daquilo. Quando é uma matéria animada, normalmente de cultura e tal, é uma coisa mais leve. Então a gente tenta alguns perfis específicos dentro do jornalismo de profissionais que atuam melhor na parte de entretenimento, na parte de esporte, na parte de cidade, que abordam todos os assuntos, que é basicamente o nosso carro-chefe lá na TV, né, que a gente faz tudo um pouco. Então, aos poucos, até os próprios profissionais vão entendendo qual segmento que eles têm mais facilidade de atuar. Na parte de narração, eu segui as orientações dos clientes. Então, o que eles queriam, a maneira que eles queriam aquele texto, a nível de interpretação, eu só segui as orientações. O mesmo ocorreu quando eu dei voz, né, a Mary Neves, de acordo com o que o Jadir me orientou. E a nível de quem quer ingressar nessa área, mesmo conselho, estudo. Porque por mais que eu não tenha experiência com artes cênicas e tudo tenha sido uma grande novidade que acabou meio que dando certo, eu tenho experiência dentro do jornalismo. Então eu fui me aventurar dentro de um segmento que, querendo ou não, eu já atuo, que é trabalhar com a voz. Né? Então não foi uma novidade, não é como se eu nunca tivesse gravado um OSS ou trabalhado dessa forma, né? Eu só ajustei dentro do que me foi pedido. Então, acho que o segredo é você sempre buscar conhecimento e se dedicar naquilo que você se propõe a fazer. E Tássia, agora partindo para a parte que a gente está, né? Atualmente a gente está no Outubro Rosa. E principalmente focar nessa questão das mulheres. Você acha que tem, principalmente pela sociedade, principalmente pela questão também do ambiente de trabalho, você acha que ainda tem aquela estrutura muito voltada pro machismo ou pro homem? Como é essa questão de você, Tassiana, mulher, que está em um cargo de chefia, como é para você estar nesse lugar sabendo que tem muitas pessoas e tal que ainda tem aquela mentalidade de que homem tem que sempre estar no topo, homem tem que sempre ser o chefe, homem tem que sempre estar num degrau acima. Qual é a sua opinião sobre isso? Você sendo mulher. Eu acho que é um problema dessas pessoas que pensam dessa forma, né? Tá mais do que ultrapassado. Eu acho que pessoas são pessoas qualificadas. Então, assim, sendo homem ou mulher, elas precisam ser qualificadas para ocuparem cargos específicos. Todos, qualquer cargo, mas digo principalmente os de chefia. Obviamente que a gente tem a questão do machismo que impera, né? Vivemos numa sociedade em que isso se aplica, mas acho que a gente consegue, aos poucos, mudar os cenários. Óbvio que a gente tem muito chão pela frente. Grandes empresas, normalmente, a gente tem majoritariamente homens liderando, né, em vários cargos, mas nós mulheres estamos cada vez mais próximas de conseguir ocupar cada vez mais esses lugares por meio de qualificação, né? Somos normalmente, inclusive, mais qualificados em alguns casos, porque a gente tem aí as mulheres sempre buscando essa questão de atualização e de estudo em geral. Mas acho que dentro da nossa realidade local, hoje, no jornalismo, eu acho que é bem mesclado, assim, atualmente.
Sim. E ainda falando sobre essa questão do Outubro Rosa, né? A gente sabe que Outubro Rosa é um mês em relação à campanha do câncer de mama. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão de qual é a importância dessa conscientização do Outubro Rosa, principalmente para as mulheres, para você. Como que é essa importância e o que poderiam fazer para melhorar essa campanha para chegar a mais pessoas? Eu acho que a campanha do Outubro Rosa é essencial, né? Já é tradicional, já é amplamente divulgada, então muitas pessoas já têm conhecimento, graças a Deus, mas tanto o Novembro Azul também, que vem aí, que é sobre a conscientização do câncer de próstata, para o público masculino, obviamente. Então, eu acho importante que, como são os cânceres que mais acometem, né, tanto a mulher quanto o homem, são temas que precisam ser divulgados, abordados e o conhecimento disseminado, para que essa questão do autoexame das pessoas buscarem um diagnóstico precoce, ela se torne regra, né? Porque a gente sabe que a chance de cura para esses cânceres é muito superior quando eles são descobertos em seu início. Então, acho que toda campanha tem esse cunho de conscientização. É importante que elas sejam realizadas e divulgadas de maneira massiva. O jornalismo tem uma grande relevância dentro desse cenário, trazendo essa responsabilidade de ajudar nesse processo de divulgação e conscientização da população como um todo. Então, acho essencial, acho que tem que ter sim. E, obviamente, que essas ações elas precisam ser lembradas o ano todo, né? Não uma única vez, assim como o Setembro Amarelo, que fala sobre a questão da saúde mental. Então, isso tudo precisa ser marcado e precisa perdurar, não há a menor dúvida sobre isso. Mas são temas que têm que ser abordados até com mais frequência, para que todo mundo tenha cada vez mais conhecimento e possa buscar cuidar melhor da saúde. Sim. E Tassi, a gente já está chegando próximo do final. As perguntas que eu tinha para você já respondeu todas. Eu queria deixar agora essa parte aberta para você dar aí as suas considerações finais, para você falar o que você achou. Você pode ser extremamente honesta. Eu sei que você sempre é honesta, mas você pode ser mais tipo assim, eu odiei esse bate-papo, você não serve para isso. Vai procurar o que fazer, porque você tá perdendo tempo. Mas brincadeiras à parte, ou não. Você pode falar aí o que você quiser aí sobre esse nosso bate-papo, o que você esperava, o que de fato aconteceu, se era uma coisa que você realmente esperava, se não era. Eu quero deixar essa parte livre para você. Você pode ficar aí o quanto tempo você quiser falando. E deixo aí agora com a sua palavra. Eu não tenho, acredito que muito mais a acrescentar, mas primeiramente queria agradecer o convite, fico muito honrada de poder fazer parte de mais esse processo, mais essa novidade na sua trajetória profissional. Fico muito orgulhosa de ver você como comunicadora, lidando com outras personalidades, outras pessoas que possam agregar no seu canal e desejo muito sucesso, obviamente, que você cresça cada vez mais e consiga alcançar seus objetivos dentro da comunicação. Recado para outras pessoas a nível profissional, para quem quer ingressar no jornalismo, eu acho que é importante que a pessoa busque entender o que é a profissão em si, para saber se quer seguir, principalmente quando se trata de interior, né? Então, eu falo muito sobre a questão salarial, a realidade do profissional. É um trabalho difícil, árduo, como muitas profissões também, tem uma remuneração complicada. Na maior parte desse cenário a nível de interior, claro que isso muda de empresa para empresa e de região para região. Mas estou querendo dizer de uma maneira geral. Então, é importante que as pessoas tenham consciência de como a profissão funciona, não só na parte financeira, mas também, principalmente, sobre a importância, novamente, da responsabilidade social que o jornalismo tem dentro da nossa sociedade. Então, entender o que está te levando e motivando a querer ser um jornalista, né? Porque às vezes você gosta de jornalismo, mas não necessariamente você quer ser um profissional que atua na área. E está tudo bem. Ou você quer levar o jornalismo como um hobby,
como um segundo trabalho, como uma renda extra, ou você quer de fato que ele seja o centro da sua vida profissional. Tá tudo certo, o que você escolher tá certo, mas é preciso que você tenha discernimento, principalmente nos dias de hoje, na situação econômica que a gente vive no país, para que você tenha discernimento na hora de fazer essa escolha da forma mais consciente possível. E eu, profissionalmente falando, hoje, eu me sinto muito grata por tudo que eu conquistei, não só na questão material, mas principalmente na questão pessoal de conquista, como crescimento profissional e de grandes amizades também. Hoje, meus grandes amigos são pessoas que cruzaram o meu caminho no jornalismo. Eu sou muito grata a esse processo de evolução, né, profissional e como pessoa. Como eu disse, o jornalismo me moldou muito como pessoa. E isso foi muito gratificante. Me sinto honrada de fazer parte disso, né, dessa profissão. E às vezes fico um pouco cansada, obviamente, mas acho que todo mundo, em qualquer profissão, isso é normal, né? Mas, no geral, eu estou muito satisfeita com o que eu conquistei até aqui. Tem alguns sonhos ainda que quero colocar em prática, quem sabe em capacitações que estejam relacionadas ao jornalismo, mas que não sejam jornalismo diretamente. Bem, então, basicamente é isso. Aconselho que as pessoas tenham entendimento para escolher o que elas querem e desejam seguir profissionalmente. E sou grata pelo que eu conquistei até aqui. Bem, muito bom. E para finalizar, uma última pergunta. Qual pessoa que você falaria para vir até aqui fazer um bate-papo comigo? Ou que você convidaria, ou que você me falaria, eu acho que fulano de tal seria uma boa escolha e tudo mais. Para você, qual é essa pessoa que você me indicaria para fazer esse bate-papo? Olha, eu tenho muitas sugestões, para ser honesta, assim, depende do que você gostaria de abordar, porque o jornalismo ele proporciona isso pra gente, né? A gente acaba conhecendo muitas pessoas de muitas áreas. Hoje, por exemplo, lá na TV, a gente conversou com a Linda Feitosa, que tem um projeto muito bacana, que é o Leia Mulheres, que tem o intuito de levar a literatura para outras pessoas, por meio de análises de livros majoritariamente escritos por mulheres. Então, são discussões muito inteligentes e importantes, né, dentro desse cenário, que são feitas de maneira remota, mas ela vai até promover um encontro agora, eu esqueci o nome do encontro, mas vai ser, se eu não me engano, no próximo domingo, dia 26. Então, acho que ela seria uma personalidade muito bacana, assim, uma pessoa muito boa de você entrevistar. Ela tem uma história de vida muito legal. Ela é uma profissional da beleza, né? Sempre trabalhou com design de sobrancelha e muito culta, muito focada em estar sempre estudando, se profissionalizando. E esse projeto do Leia Mulheres é muito legal, muito interessante mesmo. Acho que seguindo nessa linha aí, principalmente do outubro, que você está mais focada no público feminino, seria uma ótima opção para você chamar. Perfeito. Tassi, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, te agradecer pelas palavras, te agradecer pelo carinho. Aqui você está de portas abertas, convidada sempre, sempre, sempre que você quiser. Inclusive você pode falar, Esther, vamos fazer um bate-papo no teu podcast? Você pode, sei lá, domingo à noite? Posso. Pra você, minha filha, pra você eu posso qualquer dia. Você tá aqui, essa é a sua segunda casa. Sinta-se em casa quando você estiver aqui junto comigo. Eu espero que tenha sido tão bom para você tanto quanto foi para mim, de fazer perguntas, ouvir sobre você, sobre a sua trajetória e no mais agradecer as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, né, e que vão assistir em qualquer horário, qualquer dia. Também, antes de mais nada, também pedir aí encarecidamente para seguir também no Instagram, que tá aqui,
E siga o Instagram do Passos Notáveis, que não tá aqui nos cardzinhos, mas é Passos Notáveis. Se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas, principalmente esse bate-papo gostoso que eu tive com a Tassiana Ferrante, que é uma pessoa maravilhosa aí e tem muita sabedoria aí para compartilhar. E Tassi, é isso. Fizemos aqui 1h40 de bate-papo. Bom, então, gente, eu que agradeço a oportunidade que você me deu aí pra bater um papo contigo, né? E não é nem um bicho de 7 cabeças, foi o que eu te falei, é papo de boteco mesmo. Só faltou a cervejinha, porque de resto é igualzinho. Tá bom. Para a próxima eu vou botar um vinho aqui na minha lateral. Aí você toma um vinhozinho aí, eu tomo um vinhozinho aqui, uma cervejinha e a gente vai papiando também. No final a gente vai estar falando só besteira, mas é isso aí. Tá bom, gente, muito obrigada. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Então tá, Tassi. Um beijo pra vocês que estão assistindo. E até o próximo podcast.